Boa noite. Vou pedir para você fechar os seus olhos novamente. Senhor Deus, nós declaramos que essa palavra, o objetivo dela, é que o seu nome seja exaltado, que Jesus seja elevado, Senhor, ao lugar que Ele merece, o lugar de honra. E que os nossos corações estejam abertos agora, Senhor. Começa a abrir os corações, os ouvidos espirituais, Senhor. Começa, Senhor, tirar escamas, para que os seus filhos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor, para que eles possam ouvir o que o seu Espírito quer dizer individualmente. Porque essa palavra, Senhor, trará verdades individuais para cada um deles. Então que o seu Espírito seja essa voz, não a minha voz. Que eu seja um instrumento, mas que o seu Espírito seja a voz de transformação. Espírito Santo, enche esse lugar, enche as casas de todos aqueles que desejam te conhecer, em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Já faz tempo que eu não estou aqui nesse púlpito pregando, e é uma alegria para mim. E é muito legal para mim, muito especial, estar pela primeira vez nesse culto de sábado, que é um grande presente de Deus para a nova geração da Palavra Viva e agora da IA Church, com essa oportunidade de servir a nossa igreja com um culto. Todos nós que estamos aqui, e não são só jovens, eu digo nova geração como ministério de pessoas que estão buscando trazer uma grande diferença para essa nova geração, e nós estamos aqui servindo todos vocês e vocês que estão assistindo online. A palavra de hoje chama as 3 dimensões da vida, ou 3 dimensões da vida. E hoje a gente vai falar sobre essa palavra com um enfoque em um versículo muito importante. E esse versículo está lá em Gênesis 26, 25. Quer dizer, 25, 26. E no versículo diz: então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Esse versículo, ele é referente a Isaque. Muitos conhecem a história de Isaque, mas eu vou lembrar muito dela para que aqueles que não conheçam possam conhecer também. Na história de Isaque, a gente sempre lembra do episódio do sacrifício, né? Do quase sacrifício de Isaque, que virou um sacrifício do cordeiro. Quando Deus fala para o pai de Isaque, Abraão: pega o seu filho, sobe no monte que hoje você vai sacrificá-lo em meu nome. Abraão sobe o monte com Isaque. E quando ele está lá, disposto a sacrificá-lo, Deus não permite e traz a provisão por meio do cordeiro. E esse vira o grande marco da vida de Isaque. Por quê? Porque Abraão, o seu pai, foi o grande patriarca do povo de Israel, que é o povo de Deus. Para Abraão, Yahweh se manifestou pela primeira vez como Yahweh, Javé, o Deus da aliança. E aí então vem Isaque, o filho da promessa, que tornaria isso possível, ele ser pai de nações, Abraão. E muitas vezes a gente passa a história de Isaque porque não tem tantas coisas interessantes. Aí já na história de Jacó, filho de Isaque, fica animado de novo, porque Jacó é um homem forte, luta pelo que ele quer, luta pela bênção até conseguir. E muitas vezes a gente vai, Abraão, pula Isaque, Jacó, José. Mas eu quero dizer para vocês hoje que a história de Isaque deve ser uma grande inspiração para todos nós. E nesse texto, Isaque está vivendo um momento logo após uma grande crise na terra que ele estava. Estava acontecendo uma grande seca. A gente está vivendo uma grande pandemia que está abalando todas as áreas da nossa vida. Uma seca naquela época era o seguinte: parava de chover.
Se parasse de chover, de repente as plantações paravam de nascer. Eles não tinham colheita. Então eles começavam a ter falta de alimento. E aí os animais também começavam a ter falta de alimento. E os animais começavam a morrer. Então eles também não tinham carne para comer. Existia morte, existia desespero. Então toda vez que começava eles começavam a perceber que ia começar a temporada de seca. Todos decidiam, a gente precisa fazer alguma coisa. E a grande maioria deles ia para o Egito. Egito, nas escrituras, significa o lugar da provisão humana, o lugar da provisão do mundo. Por que era o Egito? O Egito era o lugar que eles iam. Porque o Egito tinha o rio Nilo. Então, mesmo se não chovesse, nas margens ficava úmido e conseguia ter plantação perto do rio Nilo. Então, o Egito era o primeiro lugar que todo mundo pensava em ir na hora do problema. A história que a gente vai falar sobre Isaac aqui é uma história de quando Deus chega para Isaac, ele homem, e diz: começou a seca, mas eu não quero que você vá para o Egito. Você vai para onde eu disser. E Isaac obedeceu. Isaac pode não ter um grande temperamento marcante como Jacó. Ele pode não ser o patriarca. Por muitas vezes Deus diz: eu estou fazendo isso porque eu tenho aliança com o seu pai. Mas Isaac tem um ensinamento. Porque Isaac foi grandemente, e pode colocar bem grandemente abençoado em todas as dimensões da sua vida. Nesse versículo nós podemos encontrar as 3 principais dimensões da vida. A primeira delas você encontra na primeira ação de Isaac, quando ele chegou numa terra nova. Quando ele chegava num lugar novo, Isaac fazia o seguinte: levantava um altar e invocava o Senhor. A primeira dimensão que eu quero que vocês vejam nesse texto, e é o que Isaac fazia quando ele chegava num novo lugar, era levantar um altar e invocar o Senhor. Então vamos pensar um pouco na vida espiritual de Isaac. Isaac nasceu, ele já era o filho da promessa, ele já nasceu debaixo da aliança. Deus, que se manifestou para Abraão, disse o seguinte para Abraão: eu vou fazer uma aliança com você e com toda a sua descendência. Eu vou prosperar vocês, eu vou proteger vocês, vocês são meus agora. Isaac já nasceu nessa aliança. Então você pensa, poxa, foi uma forma passiva de se relacionar com esse Deus da aliança. Abraão teve que ficar firme, teve que ter fé. Isaac já nasceu debaixo dessa aliança. Mas Isaac, em toda a sua vida, ele honrou a aliança que Deus fez com seu pai. Muitas vezes na nossa vida, depois que a gente se torna um cristão, a gente já está debaixo da aliança. Mas quantas vezes a gente não desonra a Deus no nosso caminhar? A gente não desonra a Deus não colocando em primeiro lugar, prioridade, o espiritual, a vontade de Deus. Isaac não. Eu recebi de graça uma aliança, porém eu honro o Deus dessa aliança. Eu vivo de forma digna deste Deus que me amou e que me protege e que me prospera. Provérbios 1, um texto que eu quero dizer que está lá em Provérbios 1:7, a primeira parte do versículo diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso aqui fala de prioridade. Quando a gente pensa em prioridade, colocar Deus em primeiro lugar, vamos pensar em prioridade. Você concorda que prioridade não é coisa de crente? Qualquer ser humano precisa estabelecer prioridade, certo? Quando você vai trabalhar, você precisa listar suas prioridades. Quando você vai se relacionar com várias pessoas, você não consegue se relacionar com 1 milhão de pessoas. Você cria prioridades na sua vida, certo? O que Provérbios está dizendo é o seguinte: você quer acertar na prioridade? Você quer acertar nas escolhas? Você quer acertar o que fazer e o que não fazer? Tem um início, tem um primeiro passo
para você viver uma vida acertando nas suas decisões. E esse primeiro passo é temer o Senhor. Então você está me dizendo, Érica, que uma pessoa sábia, ela tem medo de Deus? Não. Temor do Senhor não é você ter medo de Deus, mas é você colocar Deus no lugar de Deus e se colocar no lugar de homem. A sabedoria, ela começa quando você sabe que existe um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente e que Ele tem um pensamento a respeito do que você deve ou não deve fazer. Então, se você quer ser sábio, você para pensar, esse Deus me ama, esse Deus sabe tudo, eu sou só um homem, eu sei algumas coisas, mas a maioria eu não sei, eu não conheço o futuro. Na hora de tomar uma decisão, eu escolho pelo que eu quero ou pelo que esse Deus me manda fazer? Ah, Érica, eu temo ao Senhor. Mas a verdade é que se você tem tomado suas decisões de acordo com o que você quer fazer, você não tem temor do Senhor, porque você não o colocou na posição que Ele tem, que Ele nunca perdeu, mas colocar na sua vida Deus na posição de Deus. E Isaac fazia isso. Quando Deus chegou para ele e falou, tá na seca, mas você não vai para o Egito, ele falou, ok, eu não vou para o Egito, para onde eu vou? Aí Deus fala, e eu quero te lembrar, eu tenho aliança com você, eu vou te prosperar, os seus filhos também, você vai ter uma descendência enorme, ou seja, ninguém vai te matar por aí. Aqui, né, hoje a gente pensa, vai ter uma descendência longa. Ah, mas eu vou ter um filho, meu filho vai ter filho, o outro filho vai ter filho, isso vai continuar, então a minha descendência vai ser longa. Mas naquela época ele está falando, ninguém vai te destruir, ninguém vai te matar, não vão chegar povos inimigos e destruir a sua descendência. Eu protejo vocês, eu tenho aliança com vocês. Mas o princípio da sabedoria estava em Isaac. Outro versículo que eu quero citar, em Salmo 127... se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse versículo quer dizer uma coisa: só existe uma coisa que é inabalável. E essa coisa, na verdade, é um Deus. É o único Deus. Nada é inabalável, somente Deus. Você pode edificar a casa com o melhor material, com os melhores profissionais. Você pode edificar a casa com as melhores pessoas para cuidarem dela. Porém, se não foi Deus que edificar a casa, essa casa pode derrubar. Porque homens são falhos, circunstâncias são inconstantes, porém Deus é inabalável. Casas edificadas por Deus nunca serão destruídas. E ele continua, as cidades são muradas com fortaleza. Na época, eles construíam as fortalezas, colocavam os sentinelas cuidando. Mas ele diz, mesmo com as melhores sentinelas vigiando a cidade, se chegarem inimigos mais poderosos, exércitos maiores, se Deus não proteger a cidade, ela pode ser destruída. A gente vê muitas histórias de cidades muradas, fortalezas, com sentinelas vigiantes, vigiando dia e noite. E cidade sendo destruída. Porém, o salmista sabia, se for Deus que guardar essa cidade, ninguém pode tirar segurança dela. Ninguém pode destruir, ninguém pode saquear, ninguém pode matar a família daqueles que estão na cidade que é segurada por Deus. Prioridade. Se você tem a consciência da sabedoria no temor de Deus, do quanto Deus é inabalável, assim como o salmista diz, você vai viver o espiritual como prioridade na sua vida. E você pode viver o que Isaac viveu. Eu vou contar algumas coisas sobre a história dele e vocês vão ver o quão abençoado ele foi. Próximo. Mas Érica, e nos meus dias? Como que eu faço isso? Como é priorizar no meu dia a dia? Por que você precisa de prioridade? Porque o seu tempo é escasso, os seus recursos são escassos.
A sua força é escassa, é limitada. Pode não ser escasso, se você é jovem, está com todo vigor. Mas é limitada, porém as demandas são muitas. E os caminhos são diversos. É a prioridade, é colocar Deus como prioridade que vai fazer a diferença. E Jesus diz, lá em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus diz é, você tem que buscar o reino de Deus e sua justiça. Quem fez isso? Quem fez isso senão Jesus? O melhor de todos, aquele que veio para implantar o reino. Mas Érica, Jesus, ele só tinha o ministério, ele não tinha trabalho. Ele trabalhava para pregar, para viajar de lugar em lugar, para curar as pessoas. Gente, o reino de Deus funciona assim, cada um aqui tem seu propósito. Se você trabalha, você tem propósito no teu trabalho. Se você é da área da saúde, você tem propósito na área da saúde. Se você é na área da comunicação, você tem propósito na área da comunicação. Colocar a dimensão espiritual em primeiro lugar, não importa aonde você está fisicamente. Você pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E o que acontece se você colocar Deus em primeiro lugar e o espiritual em primeiro lugar? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu quero chegar na segunda dimensão e falar o que aconteceu na vida de Isaac, porque ele foi um homem que decidiu obedecer a Deus. E aqui eu quero fazer uma observação. Quando teve uma seca na época de Abraão, para onde Abraão foi? Para o Egito. E Egito não era o lugar que Deus queria que ele fosse. Foi lá que por acaso ele encontrou aquela outra mulher dele, que não era a Sara, a Agar, que ele falou, bom, trouxe ela, né, para a casa dele, e já que Deus ainda não cumpriu a minha promessa de me dar um filho, talvez o filho venha de Agar. E foi no Egito que as coisas saíram um pouco do caminho. E não foi na promessa de Deus, porque a promessa de Deus é inabalável. Porém, na família dele, deu uma abalada, não é? Depois que chegou Agar, Sara começou a não gostar muito daquela situação. Aí nasceu o filho de Agar, Sara não gostou nada daquilo. E depois, quando nasceu o filho de Sara, Isaac, o filho da promessa, porque quando Deus prometeu, ele falou, eu vou dar um filho para Sara. Quando nasceu o filho da promessa, começou já a intriga e os ciúmes dos filhos, Ismael e Isaac. Tudo isso porque Abraão foi parar no lugar onde ele não deveria estar. Porém, Isaac foi para o lugar da obediência. Então eu peço para voltar ao versículo principal e eu vou mostrar a segunda dimensão, que é a dimensão da família, mostrando aqui que o espiritual, ele faz toda a diferença nessa segunda dimensão. Quando Isaac chegava num lugar, como eu disse, primeiro ele levantava um altar e invocava o nome do Senhor. Depois, o que ele fez? Armou a tenda. O que significa armar a tenda? A tenda representa a dimensão familiar. Isaac, ele viveu uma história de infância feliz, amado pelo pai e pela mãe. E quando ele cresce, eu quero falar sobre o momento que a família dele começa, o início da sua família. Sara tinha acabado de morrer. Então Isaac está muito triste, Abraão está muito triste. Mas Abraão chama o servo dele e fala assim, ó, faz o seguinte para mim. Vai lá para a terra da minha parentela e procura uma mulher para Isaac. Porque eu não quero que ele case com as mulheres daqui. Eu quero que ele case com as mulheres do nosso povo. Mas quando você chegar lá, você escolhe, ó, assim, de tal pai, de tal, meu irmão é o tal. E aí o servo fala, mas Abraão, você acha que eu vou conseguir chegar lá e convencer uma pobre menina de seguir com um estranho para uma terra estranha? E Abraão fala, não se preocupa, porque Deus vai enviar um anjo e o anjo vai dar conta do recado. Você só jura que você vai fazer o serviço, a sua parte você vai fazer. Então o servo vai. E quando ele chega lá,
assim que ele chega, ele faz uma oração. E ele diz: Senhor de Abraão, se o Senhor mesmo é o Deus poderoso do meu Senhor, você me ajuda aqui a fazer aparecer a menina que eu vou levar embora. Que eu peça água, a moça que me der água e oferecer água para os meus camelos, então eu vou saber que é ela. Ele acabou de orar, apareceu Rebeca no poço. E aí, tudo aconteceu como ele tinha orado. Ela deu água, ofereceu água para os camelos e ele falou: olha, eu tenho uma coisa para te falar. E conta toda a história. Ela fica espantada, leva ele para casa. E ele conta toda a história para a família. Resumindo, Rebeca vai com o servo de Abraão para se casar com Isaac. Quando ela chega, ela já vê que ele está lá, e já põe o véu, que na época tinha que pôr o véu, pôs o véu para ele não ver. Mas logo que ele conhece ela, ele já a torna a esposa dele. Leva ela para a tenda de Sara e lá eles consumam o casamento. Mas o que a Bíblia diz é que ela era muito gata, muito linda. Mas o principal é que Isaac amou ela do fundo do coração. Quando Isaac conheceu Rebeca, ele a amou. E a Bíblia diz que isso foi a alegria dos dias dele, quando ele estava triste pela morte da sua mãe. Deus enviou Rebeca, e esse é o início da vida familiar de Isaac. Deus, por causa de quem era Isaac, do seu coração, da sua aliança, ele escolheu o início da família de Isaac. Eu quero perguntar, tem alguns jovens aqui, eu sei que tem alguns jovens que acompanham também à distância. Quantos jovens nos dias de hoje, cristãos, estão preocupados com a opinião de Deus na hora de escolher alguém que você vai começar a família, ou um relacionamento, ou um namoro, ou seja lá o que for? Muitas vezes a gente pensa, Deus só se importa com o espiritual. Mas a verdade é que Deus se importa com tudo da sua vida. Coisas que você pensa. Por que Deus se importaria que trabalho eu vou ter? Por que Deus se importaria com quem eu vou namorar? Se é crente já tá bom. Mas eu quero dizer que a bênção na vida da família de Isaac está porque Deus estava em todas as decisões. E aí então, ele começa a família com Rebeca. Continuando, Deus manda ele, não vai para o Egito, vai para um lugar que chama Gerar, terra dos filisteus. Ele chega lá com Rebeca e pensa, ferrou. Eu cheguei numa terra estranha com uma mulher muito gata. Eu tenho um plano. Rebeca, amor, desculpa, mas a gente vai ter que falar que você é minha irmã. Porque se eles souberem que você é minha mulher, eles vão querer me matar para ficar com você. Então eles fizeram esse plano. Mas Deus determinou algo. A família de Isaac é minha. E a proteção deles está debaixo de mim. Então Deus faz o rei dos filisteus. Todo mundo ouviu falar da Rebeca, tá bom? Porque ela era muito gata mesmo. Até o rei já estava ouvindo a fama dela. Aí um dia, Deus permitiu que acontecesse o quê? O rei lá de longe avistasse Isaac e Rebeca no chamego. O Isaac fazendo um chamego na Rebeca. Aí ele manda chamar Isaac e fala, ô, você tá brincando comigo, né? Ela não é sua irmã. Gente, eu tô aqui no chamego do negócio e tá uma música. Ela não é sua irmã. Ela é sua mulher. Eu vi o jeito que você acariciou ela. E aí Isaac fala, me desculpa. Eu fiquei com medo de vocês me matarem. Porque vocês iam querer olhar para ela, ver o quanto ela é linda e querer ficar com ela. E Abimeleque falou, eu sei que você é abençoada do Senhor. O cara tinha acabado de chegar. Então, a partir de agora, eu não quero maldição para ninguém aqui do meu povo. O rei. Põe o próximo versículo para mim. O rei
decretou algo a respeito de Isaque: qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher, certamente morrerá. Para pensar no favor que Isaque tinha. Ele chegou numa terra estranha, em pouco tempo o rei declarou que quem tocasse nele ou na mulher dele, certamente morreriam. O rei. Você acha que isso foi à toa? Ou você acha que isso foi favor de Deus na família de Isaque? Mas não parou por aí. Os anos passaram depois de que Isaque casou com Rebeca. E não existia anticoncepcional na época, né? Então o que aconteceu? Ela não engravidou e ele percebeu que tinha um problema. Rebeca era estéril. E continuando, no próximo slide, eu quero ler o versículo que diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. O favor do Senhor na vida de Isaque estava desde o início da formação da sua família. Estava no caminho por onde eles passavam. E estava na concepção dos seus filhos, da sua descendência. Deus atendeu a oração. E Rebeca ficou grávida de gêmeos, Esaú e Jacó. E a bênção se estendeu, porque assim Deus determinou. E Ele quis mostrar que de uma mulher estéril, novamente, Ele trouxe filhos de forma milagrosa. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. A segunda prioridade da sua vida tem que ser a sua família. A sua escolha familiar, como você vai iniciar a sua família, é algo muito importante. Não escolha um casamento simplesmente porque você tem desejo sexual. Não escolha um casamento simplesmente porque você se diverte com aquela pessoa. Deus, Ele estende a bênção para as gerações. Deus estende a bênção para o núcleo familiar. A bênção é para todos, é para a família. Por isso que ela tem que ser a sua prioridade. Você tem que tratar como algo importante. E sobre os seus filhos, algo que naturalmente você vai amar, os seus filhos. Quando eles nascerem, que amor é esse? Saiba que o Deus que faz aliança com você e que se preocupa com você, Ele estende a sua bênção para os seus filhos. Agora, como que Deus vai abençoar os seus filhos? Como Ele vai abençoar o seu casamento? Se, em primeiro lugar, você não colocar a sua vida espiritual e a dimensão espiritual, e em segundo lugar, você não colocar a dimensão familiar. A bênção da sua família também depende de você entender a sua responsabilidade dentro dela. Se você é pai dentro da sua família, saiba que você tem que ser o pai espiritual dos seus filhos. Você tem que ser o homem que vai buscar junto com a sua mulher a Deus e colocar a vontade de Deus na sua família. Se você é esposa, é a mesma coisa. Se você é filho, a mesma coisa. Chega num momento da vida que todos vão envelhecendo e de repente os filhos precisam cuidar dos seus pais. Essa também é a sua responsabilidade. Honrar os seus pais, cuidar deles até o final das suas vidas, tem que ser prioridade. A segunda dimensão é a dimensão da família. Isaque viveu a bênção em todos os passos, do começo ao final da sua família. A terceira dimensão, voltando ao principal versículo do texto, que diz lá: então levantou ali um altar, invocou o Senhor. Segundo lugar, armou a tenda. Em terceiro lugar, os servos de Isaque abriram ali um poço. Poço representa o trabalho. Trabalho foi algo criado por Deus para o propósito do homem. Desde Adão e Eva, antes do pecado, Deus queria que Adão governasse. Esse era o trabalho dele. A Eva, juntamente com ele, também governaria. Deus não criou o ser humano para que ele vivesse num ócio completo.
Ele criou o trabalho, ele projetou com propósito. Então eu quero começar dizendo que o trabalho é importante. Em Provérbios a gente pode ver por muitas vezes Salomão dizendo que Deus não aprova a preguiça. Então, em primeiro lugar, para você ter bênção na dimensão do trabalho, você precisa trabalhar. Você precisa se levantar todos os dias. E você precisa exercer o seu propósito no trabalho. A bênção de Isaac na dimensão do trabalho, eu vou dizer para vocês, foi muito marcante. Então vamos voltar para a história de Isaac. Ele falou, não vai para o Egito, vai para Gerar. Ele foi, chegou lá, armou a tenda. Logo já conheceu o rei Abimeleque, o rei dos filisteus. O rei já decretou que era para protegê-los. E então, Isaac começou a trabalhar. Porém, Deus falou uma coisa para ele. Isaac, eu quero te lembrar uma coisa. Eu tenho aliança com você. Então, tudo que você fizer vai ser muito melhor do que se qualquer outro fizesse. Ele começou a plantar, ele colhia 100 para 1. Milagre. Começou a aumentar o gado dele, as ovelhas, ele começou a ter muitos animais, colhia muito, começou a ficar muito rico, começou a ampliar as terras, começou a ter cada vez mais servo, mais servo, mais servo. Pode mostrar o próximo slide. Lá no versículo 13, a gente diz que enriqueceu-se o homem, Isaac, prosperou e ficou riquíssimo. Continua. No versículo 14 diz, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. O que aconteceu foi o seguinte, era época de crise, era época de seca, não estava todo mundo no seu melhor momento do trabalho, mas Isaac prosperou demais. Ele prosperou tanto que os filisteus da terra começaram a falar, esse estrangeiro veio até aqui, tudo bem, a gente deixou ele vir, deixou ele morar aqui com a gente. Mas é isso, ele vai ter disparado a melhor plantação. Mais animais, mais servos que todo mundo não está certo. Sabe o que aconteceu? Eles falaram, vamos mandar esse cara embora daqui. Então os filisteus chegaram e falaram, vai embora, que a gente não quer mais você aqui com a gente. A gente quer que você vá embora. Então Isaac começa... Pega a sua família, seus filhos, animais, servos e começa a caminhar, procurando um novo lugar para ir. Depois de caminhar um tempo, ele chega num lugar que chama Berseba. E é em Berseba que acontece o que o versículo principal dessa palavra diz. Ele chegou em Berseba, construiu o altar, invocou o nome do Senhor. Armou a tenda e os seus servos foram cavar o poço. Logo que isso aconteceu, ele vê Abimeleque, rei dos filisteus, chegando. E ele diz, o que você está fazendo aqui? Você não me odeia? Você não me mandou embora da sua terra? O que você está fazendo aqui agora? E Abimeleque olha para ele e diz o seguinte, eu pensei aqui, e eu sei que você é o abençoado do Senhor. Então eu vim aqui te pedir que você se lembre que eu deixei você ir para a minha terra, que eu te mandei embora, mas em paz, não tive guerra. Por favor, faça uma aliança comigo, porque eu quero ver se eu consigo um pouquinho, se transborda um pouquinho dessa bênção do seu Deus para mim. A dimensão do trabalho de Isaac não é sobre ele. Vocês percebem que a dimensão do trabalho de Isaac não é sobre o quanto ele trabalha bem? Vocês percebem que não é sobre o quanto ele batalhou muito porque ele queria ser próspero? Como o quanto ele desejou. Vocês percebem que só houve a bênção na dimensão do trabalho porque ele estava no lugar da obediência? Como seria se ele estivesse no Egito? A gente não sabe. Mas com certeza o lugar da obediência é o único lugar onde a dimensão do trabalho pode prosperar de forma sobrenatural.
E Deus pode fazer isso na vida de vocês. Mas para isso, Deus precisa ser a prioridade. A gente falou das 3 dimensões. Dimensão espiritual deve ser a primeira. Família deve ser a segunda. Trabalho deve ser a terceira. Nesta ordem. Esse é o grande desafio. Nesta ordem. Vocês já ouviram falar que na hora do trabalho é muito difícil a gente destacar o importante do urgente? Muitas vezes na nossa sociedade a gente está pintando a dimensão do trabalho de urgente, 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 urgente. Quando na verdade a gente precisa trabalhar nas ordens de importância. Eu vou pedir para voltar ao meu versículo de Gênesis 25, 26. Para alertá-los de algumas coisas. Quando fala sobre a dimensão familiar, armou a sua tenda, eu quero que vocês percebam um pequeno detalhe. Ele diz, ele levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a tenda. Você percebe a ligação entre invocar o nome do Senhor e armar a tenda? Quando ele diz, e tendo invocado o nome do Senhor, ele armou a tenda, ele quer dizer, só armo a tenda quando a presença chegar. Porque sem que ele seja invocado primeiro, não há tenda a ser armada, não marcamos o nosso lugar, não marcamos o nosso território, não firmamos a nossa família, não construímos a nossa família. Enquanto a presença dele não estiver, não armo a tenda. É linda essa ligação. E tendo invocado o nome do Senhor. Logo após. É como você lava a mão para almoçar. Você lava a mão porque você não vai almoçar com as mãos sujas e contaminar aquilo que você vai ingerir. Uma ação ligada à outra. Ele invocou, porque a família dele só armaria tenda na presença de Deus. O terceiro lugar, eu também quero atentar um detalhe que faz toda a diferença na nossa vida. O único trabalho das 3 coisas que Isaac fez, que ele delegou, foi o trabalho. E a verdade que nós podemos tirar disso é a seguinte. A única dimensão dessas 3 dimensões que pode ser delegada a outro é o trabalho. Na sua vida espiritual, ou você exerce a sua responsabilidade de buscar a Deus, de honrar aquele que fez aliança com você, de se relacionar com Ele, de ler a Bíblia, de orar. Se você não fizer, ninguém vai poder fazer por você. Na sua família é a mesma coisa. Se você é esposa, se você não for uma boa esposa para o seu marido, você não pode delegar esse trabalho para ninguém. O marido para a mulher é a mesma coisa. Os filhos para os pais é a mesma coisa. Eu lembro há anos atrás, quando eu visitava asilos para fazer evangelismo. Eu lembro de chegar e ouvir idosos de 90 até 100 anos dizendo: o meu filho não vem me visitar. Mesmo o seu papel de filho, se você tem pais mais velhos, o seu papel de filho não pode ser delegado. Porque aqueles idosos, não é porque chegavam jovens felizes que levavam amor, levavam Jesus. Eu nunca seria a filha que não foi visitar. Se você é pai e mãe, eu sei que a sociedade de hoje tem um sistema onde a grande maioria dos casais ambos trabalham. Mas eu quero dizer uma coisa, a educação do seu filho não pode ser delegada.
A educação sexual do seu filho, a proteção sexual do seu filho não pode ser delegada. A responsabilidade do que ele está assistindo na televisão e da internet é sua, não importa se você trabalha. Ela não pode ser delegada. Pai, se vocês querem passar o amor por Jesus da Bíblia para os seus filhos, vocês que têm que fazer esse papel. Isso não pode ser delegado para a igreja. A igreja faz outro papel. Nós precisamos confirmar aquilo que os pais ensinam. A proteção dos filhos, o amor incondicional que pai e mãe têm a responsabilidade dada por Deus de exercer nos filhos, não pode ser delegado. Porque se você pedir para um funcionário amar o seu filho vai ser amado por ele. Porém, a lacuna de amor de mãe e a lacuna de amor de pai não pode ser preenchida por outra pessoa. Essa lacuna vai ser carregada ao longo da vida. Trabalho é a única dimensão que pode ser delegada. E é a dimensão que vai passar por maiores transições na sua vida. O espiritual é constante, a família é constante. Mas o trabalho, você começa sendo sustentado pelos seus pais. Depois você entra na fase ativa do seu trabalho. Porém, nessa fase ativa, de repente você pode mudar de carreira. Ou você pode viver uma fase de desemprego. Uma mulher pode viver uma licença maternidade. Eu quero dizer que a dimensão do trabalho é a dimensão da produtividade. Isso você vai ter em níveis diferentes, em formas diferentes. Mas a provisão financeira, ela pode ser dividida na família. Tá tudo bem se só o marido estiver exercendo o papel de provedor. Tá tudo bem se só a esposa estiver exercendo o papel de provedora naquele momento. O marido perdeu o emprego, algo aconteceu. Por isso, gente, se vocês colocarem o trabalho acima de Deus, o trabalho acima da família, a instabilidade que a dimensão do trabalho tem, vai abalar tudo, porque ele tem que ser colocado na sua posição correta. Se Deus está acima e se você está cuidando da sua família, Deus vai cuidar da sua provisão, Deus vai prosperar seus caminhos. Busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça e prove que Ele não vai fazer o que Ele diz. Todas as promessas de Deus se cumprem. Eu quero pedir para colocar o meu último slide. Pode continuar. As ordens de prioridade, elas têm prioridade por uma razão. Em primeiro lugar, a aliança com Deus é eterna. Tudo que você planta no espiritual e com Deus, não é para essa vida, é para a eternidade. A sua família foi criada para durar a sua vida toda. Coloque Deus para cuidar da sua família. E não tome decisões baseado no que você sente. Tome decisões buscando a Deus. Não desista da sua família. Se tem alguém que está me ouvindo, que está disposto a desistir da família, por qualquer razão que seja, eu quero te dizer, prove seguir a vontade de Deus, que você vai fazer. Você vai ver se Ele não age em seu favor. A sua família foi criada para durar a vida toda. Pode pôr os 3 pontos, por favor. A relação com a família deve ser para a vida toda. E o seu trabalho é temporário. Lembre-se, na hora de fazer boas escolhas, Deus é para sempre. Família é para a vida. E trabalho é temporário. Quero pedir para você fechar os seus olhos e as luzes diminuírem. A primeira coisa que eu quero falar é que talvez você tenha me escutado hoje e tenha pensado, esse Deus está tão distante. Eu não tenho conexão nenhuma com esse Deus. Talvez você está nessa igreja ou você está assistindo pela internet. Mas você não tem relação com esse Deus que essa igreja segue, que essa igreja prega, que o louvor ministrou.
Eu não tenho relação com ele. Mas hoje você ouviu a vida de Isaac. Isaac foi um homem protegido. Ele foi um homem amado. Ele teve segurança. Ele teve um favor. O que ele fazia prosperava. A sua família prosperava. As coisas iam bem. Quem é esse Deus? A minha realidade é que não existe essa segurança que é tão constante, é tão inabalável na minha vida. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Mas o que eu quero dizer é que esse Deus de Isaac é Yahweh. E só existe um caminho para esse Deus. Jesus, Yeshua, significa salvação de Yahweh. Talvez você precise hoje da salvação do seu espírito que está muito aflito, que está vivendo debaixo de medo, que está vivendo debaixo de ansiedade. Talvez você precise desse Salvador para a sua família que está destruída e você não tem forças para lutar sozinho. Talvez você precise de alguém que te tire do desespero no meio dessa pandemia, a economia toda abalada. Você precisa de alguém que cuide de você, que parece que você está sozinho. Esse Jesus, ele veio para abrir o caminho para o Pai. A primeira coisa que ele entrega para aqueles que entregam a vida para ele é a vida eterna. Ele te tira da morte. Todos nós vivemos no mal, no desespero, mas Jesus vem e nos tira e nos leva para a luz. Se você nunca fez um convite para Ele ser o seu Salvador, mas você gostaria de fazer pela primeira vez, eu vou pedir para você levantar a sua mão. A Bíblia diz que quando você crê no seu coração que existe esse Deus Todo-Poderoso, você deseja que Ele seja o seu Senhor, você confessa com a boca: Jesus, o sacrifício que você fez por mim, eu quero. A sua vida começa. Você vai ser uma nova criatura. Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração, convidando Jesus pela primeira vez? Bom, se você está me assistindo pela internet e você gostaria de fazer essa oração, eu vou fazer ela com você. Senhor Jesus, entra nos corações que estão abertos agora, Senhor, para a sua salvação. Vem com seu poder, vem com a salvação. Entra nas vidas trazendo vida eterna e cuidando de todas as dimensões da vida de cada um que te procura agora, Senhor. Eu declaro paz, eu declaro vida, eu declaro amor, eu declaro transformação, eu declaro bênçãos, assim como o Senhor teve aliança com Isaac. Faz agora, por meio do sacrifício de Jesus, uma aliança com cada uma dessas pessoas, Senhor, para que eles possam se relacionar com esse Deus maravilhoso novamente. Em nome de Jesus, amém. E agora para vocês eu quero dizer que talvez você tenha escutado essa palavra e tenha pensado: tem uma área na minha vida que está errada. Será que é a dimensão espiritual que você não tem conseguido colocar em prática o princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor? Será que você não tem colocado a posição de Deus e Senhor na sua vida? Será que você não está buscando em primeiro lugar? Ou na sua família? Será que na sua família você está vendo destruição? Ou você está vendo que caminhos errados foram tomados e você precisa retornar para a vontade de Deus, para o favor de Deus?
ou se é na área do trabalho que você precisa dessa prosperidade que Deus deu para Isaac, mesmo num momento de crise. A gente está vivendo um momento de crise. Se você precisa que esse Deus do favor venha fortemente sobre todas as dimensões da sua vida, eu peço que você se levante agora, feche os seus olhos e nós vamos começar a buscar a presença de Deus. Senhor, oh Senhor, vem com o seu mover, Senhor. Vem com o seu favor. Vem com o seu discernimento, Jesus. Senhor Deus, nós precisamos alinhar a nossa vida segundo a vontade que o Senhor determinou. Que o Senhor venha em primeiro lugar. Senhor, quem aqui precisa de um renovo espiritual, eu declaro que o Espírito Santo vai tocar nos corações e vai trazer um recomeço, um avivamento, Senhor. Aviva, Senhor, a paixão pela palavra. Aviva, Senhor, o entendimento do poder da oração. Aviva, Senhor, um coração de adorador, que te adore em espírito e em verdade. Recomeça, Senhor, um avivamento, um cristianismo verdadeiro, daqueles que olham o reino acima de tudo. Senhor Deus, agora eu quero orar sobre as famílias do seu povo. Senhor, toda vez que existe arrependimento, existe recomeço. E eu peço agora que em nome de Jesus, tudo que estava errado, Senhor, na dimensão familiar, que o seu Espírito toque. Casamentos, eu declaro, casamentos sendo restaurados por Deus. Eu declaro pensamentos de divórcio sendo quebrados pelo Espírito Santo. Que o Senhor restaure os casamentos que estão quebrados. Eu declaro que o Espírito Santo vai levantar pais e mães que entendem o seu papel espiritual na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Eu declaro nas famílias o Senhor sendo invocado, o seu nome sendo invocado em primeiro lugar, antes que as tendas sejam armadas. E em nome de Jesus, eu também quero declarar sobre a dimensão do trabalho, favor do Senhor. Que cada servo, cada cristão, Senhor, coloque o trabalho no seu devido lugar, que é honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor, que assim como Abimeleque, o rei dos filisteus, viu o favor no trabalho e na prosperidade de Isaac, e o seu nome foi exaltado, que na vida dos seus filhos e da sua igreja haja, Senhor, bênçãos materiais, bênçãos nas carreiras, novos cargos sendo alcançados, bênção, Senhor, financeira, mas que tudo seja para engrandecer o nome do Deus da aliança. Yahweh, Jesus, seja exaltado nos trabalhos, nas famílias, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que essa palavra transformará, Senhor, nosso modo de ver e de viver, Deus. Nós reconhecemos que do Senhor vem o amém, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor nos deu a família para que nós pudéssemos cuidar, Senhor. E nós reconhecemos que o Senhor nos deu o trabalho como sustento. A Tua palavra diz que com o suor do Seu rosto, nosso rosto, nós comeremos os frutos desta terra. Senhor, mas que o trabalho não seja mais importante do que te buscar e te servir. Que o trabalho não seja mais importante do que estarmos em família, estarmos com os nossos filhos. Senhor, que essa é a prioridade, Pai. Conforme Isaac, e por conta de Isaac entender a prioridade, Pai, o favor esteve com ele. Nós pedimos, Senhor, reorganize essas prioridades em nossas vidas, para que nós também possamos experimentar o Seu favor. Que nós possamos te buscar em primeiro lugar, e que o Teu reino, Pai, venha se estabelecer uma mudança radical em nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, te buscar em primeiro lugar, buscar a Sua justiça, porque nós sabemos que o Senhor acrescentará todas as demais coisas. Em nome de Jesus, Pai.
Deus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra ministrada, que nós sabemos que veio direto do céu. Pai, nós não conseguimos mensurar, Senhor, quantas vidas serão transformadas, quantas famílias serão restauradas, quanto do teu favor será derramado sobre os teus filhos. Mas nós recebemos tudo que o Senhor tem para nós, e nós te louvamos por esse tempo, e nós abençoamos os teus filhos. Pedimos que o Senhor os leve em segurança. Pedimos que o Senhor guarde as suas mentes e os seus corações. Aqueles que nos assistem online, Pai, que possam ficar com essa bênção e essa atmosfera de adoração que está neste lugar invada as casas, Senhor. Deus, nós te amamos e nós declaramos que nós precisamos do Senhor, que é tudo pelo Senhor e tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém.